Vai lá, Lindiane. Só desmuta. Não, eu muto aqui porque senão é muita gente, acaba sempre saindo algum barulhinho. Bom, professor, boa noite, primeiramente, um prazer, eu acompanho seu trabalho, então fiquei muito contente de você ter aceito o convite do Pedro. E, bom, eu acho que a pergunta do milhão, eu vou começar no óbvio, gente, eu não vou complicar muito. A pergunta de $1 milhão aí, que é o que a gente já começou discutindo. Será esses 15 dias aí que o Valdemar da Costa Neto falou, não, eu não estava querendo testar a popularidade do Flávio, ele vai continuar, é o prazo que eu estou achando que ele vai se recuperar nas pesquisas aí por conta de tudo que aconteceu e das pesquisas que foram divulgadas ontem aí, que já coloca o presidente Lula numa distância maior do Flávio, mas lembrando que esse eleitorado não necessariamente está vindo para o presidente Lula. Né? Esse eleitorado está migrando ali para a própria direita. Então a gente quer saber, a pergunta de $1 milhão é, contextualizando, o que o doutor professor acha que pode acontecer? Eles vão até o fim, eles vão morrer atirando com o Flávio Bolsonaro? Claro que a gente vai discutir Carluxo aí, que é o que está rolando na internet. Vai morrer atirando com o Flávio Bolsonaro candidato? Olha, primeiro, boa noite, Lindy. Eu não tinha te dado o boa noite ainda. Obrigado aí pelas palavras, pelas considerações. Mas olha só, eu tenho procurado adquirir esse dom de previsões do futuro. Até porque, se eu José Mandiná. É o Pai José. Se eu virasse o Pai José com direito a charutinho, claro que eu nunca iria sacrificar uma galinha, eu colocaria no máximo um caldo quinó, um caldo mage dentro de uma cumbuca com farofa, né? Mas se eu desenvolvesse esse dom, olha, mesmo assim eu acho que seria difícil cravar o que vai acontecer. Mas, analisando os personagens e analisando modus operandi, a gente consegue intuir algumas coisas. É muito difícil você fazer algum tipo de previsibilidade de pessoas que não têm nenhum caráter. Porque as pessoas que não têm nenhum caráter, e a gente não está falando de um, a gente está falando de vários que fazem um consórcio, né, que estão sempre juntos ali. É muito difícil a gente ter certezas. A gente só tem algumas a gente pode ter, por exemplo, que são todos covardes. Então, para pessoas covardes ou para criminosos covardes, quando chega a polícia, eles fogem. Então, eu poderia cravar lá no futuro, com esse dom nazístico, que a coisa, se der uma apertada aqui para o Flávio Bolsonaro, ele vai pegar um avião e, vai para os Estados Unidos, vai para algum outro lugar. Vai para o Bahrein, porque essa gente está toda na Bahrein essa semana. Enfim, Então é uma coisa. Porque é o seguinte, ele vai ter muita dificuldade de prosseguir nessa campanha, não por conta dele especificamente, é porque ele virou um personagem tão tóxico que ele vai começar a contaminar todas as candidaturas de gente que está perto dele. Então, para vocês terem uma ideia, hoje o Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo, ele fugiu do Flávio Bolsonaro como o capeta foge da cruz. Não cruzou perto. E ele não está nem citando o nome do Flávio Bolsonaro. Ele está, não falo disso, blá, 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 blá. Então, o Sérgio Moro, ontem, quando foi a coletiva macabra, a coletiva fúnebre, aqueles caras todos com cara de a cara dele tá maravilhosa, né? Parecia um pixel, assim. Mas teve um detalhe ali cenográfico muito interessante, além de todos esses que todos nós reparamos, é que normalmente quando tem um personagem político que está em boa evidência, ou quando as pessoas querem prestar muita solidariedade numa coletiva, os papagaios de piratas mais espertos, eles ficam logo atrás. Eles se posicionam ali. Se você olhar, o Moro ficou lá na beirada. Eu senti o Flávio meio tóxico ali, não tá lá, não? Claro. O Moro... Opa, travou, vai voltar. Voltou. Naquela posição que ele estava, mas de preferência atrás do Zé Trovão, aí para ele ia ser ótimo, né? E ele ia ficar escondido ali atrás. Não, estou aqui, tal. Ele ficou, então, numa posição muito constrangida,
mas vários corpos de distância do Flávio Bolsonaro. E ele, como é pré-candidato também no Paraná, a figura do Flávio Bolsonaro se torna um fardo muito pesado. Então, o que acontece? Haverá naturalmente uma articulação para que ele saia, ele desista da candidatura. E, desistindo da candidatura, evidentemente que ele vai fazer um discurso altruísta. Vamos ver se eu vou acertar isso aqui na previsão. A tendência é ele fazer um discurso bem hipócrita, altruísta, do tipo, olha, eu nunca quis ser candidato, eu aceitei uma missão do meu pai para resgatar o Brasil. O discurso a gente já sabe todinho. Mas surgiram essas circunstâncias que eu só quis o bem e tal. Então, para não ter nenhum tipo de atrito, o que eu vou fazer? Eu vou sair candidato a senador pelo estado do Rio de Janeiro, porque o Senado vai precisar de lideranças e tal. Eu estou cravando que ele vai fazer esse tipo de coisa. Ele vai sair e vai disputar a eleição para Senado. Por quê? Porque se ele não fizer isso, se ele persistir com a campanha, se ele acreditar em carochinha, se ele acreditar no pai dele, o pai dele chegava assim, não, Flávio, você vai até o final, eu quero que você vá até o final. Se ele for na onda do pai e perder, ele perde imunidade também. Se perder imunidade, a partir do dia 1º de janeiro, ele é um cidadão comum. Sendo um cidadão comum, até a Polícia Civil do Rio de Janeiro pode prendê-lo. E escândalo não está faltando. Olha, está arriscado agora nesse escândalo, num problema que tem no Rio de Janeiro, que é a sonegação de bilhões de reais da Refit, da refinaria, e isso ter sido um delito, ou ter sido uma fraude, que aconteceu no governo do Cláudio Lalau Castro, o Cláudio Lalau Castro, governador do Rio de Janeiro. Claro que o Cláudio Castro, sendo bolsonarista, sendo do PL, é claro que a Orcrim toda que ajudou a roubar esse dinheiro tem uma beirada para ele, tem algum tipo de influência, tem algum tipo de benefício para ele. Isso vai aparecer também. Então, ele vai ficar com muito... Gente, porque é o seguinte, o Flávio Bolsonaro é até uma coisa para a gente estudar psicologicamente, psiquiatricamente, né? O que é que acontece com a cabeça de 3 rapazes que são criados pelo Jair Bolsonaro, que transmite para ele uma série de valores deformados, comportamentos ruins, o exemplo... Opa, vai voltar em instante, gente. Que vale a pena roubar dinheiro público, roubar dinheiro de servidor, adulterar recibo de gasolina, enfim. Então, a cabeça desses rapazes foi formatada dessa forma. Então, quando o cara ele começa a normalizar a prática criminosa como sendo a prática do cotidiano, então é aquela história, eles compraram imóvel com dinheiro vivo, mala dinheiro para um lado, mala dinheiro para o outro, tomando dinheiro de servidor público, botando miliciano no gabinete, gente envolvida com crime. Então, e depois misturando religião no meio dessa história, encontrando um monte de picareta da fé. Então, esses caras, eles ficaram muito deformados ao longo da vida deles inteira. O problema para eles, entre aspas, foi o pai ter chegado à presidência da República, porque isso fez com que eles tivessem uma exposição maior de quem eles eram e de quem eles são e do que eles pretendem continuar a ser. Então, o Flávio Bolsonaro, ele certamente tem um monte de rabo de palha solto por todos os lados. Aqui no Rio de Janeiro se fala que tem muita coisa podre que aconteceu no período da pandemia, porque a área de saúde do Rio de Janeiro era controlada pelo Flávio Bolsonaro. Então, teve licitação. Olha, não tem essa gente... Aí vocês imaginam, com essa história toda, o Flávio Bolsonaro negociando 24 milhões de dólares lá para a realização do filme do papai, e apenas para fazer homenagem ao pai dele. Nem a pau, Juvenal. Essa gente vende capacete, vende calendário, vende perfume, vende vinho, vende bonequinho, vende peso, vende tudo. Bota, assim, esse chapéu, esses caras que vendem todo tipo de quinquilharia, eles não vão meter a mão numa beirada de 24 milhões de dólares? É ruim, hein?
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!